amados irmãos, vocês que nos acompanham aqui em nossas lives. Estamos mais uma vez aqui reunidos, graças a Deus por isso. E estamos desejosos de mais uma vez fazermos menção da Palavra de Deus, né? De maneira bem simples, né? Nós não usando os recursos que nós temos à nossa disposição. E eu tenho certeza que Deus vai mais uma vez falar ao nosso coração, como Ele sempre tem feito. Espero que vocês estejam bem, né, com saúde, na presença de seus familiares, esperando que essa tempestade passe, essa adversidade, mas não obstante a ela, nós sabemos que ela também tem o seu efeito pedagógico, didático, não é? Nós temos aprendido muito com essa adversidade, né? Com saúde, desse jeito. Então daqui a pouco nós vamos ouvir um hino, um louvor, e eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir. O Salmos e Hinos de hoje é o 266, né? Os nossos Salmos e Hinos, o Pendão Real. Vamos aguardar aí nossos amados irmãos chegarem, para que nós possamos nos expressar, né, tendo quem ouça, em particular, dia especial. Nós fazemos parte ali da IECPI, né, Igreja Evangélica Congregacional no Parque Industrial aqui em Parnamirim. Como vocês já sabem, nós somos vinculados à Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, sob a presidência do reverendo pastor Ismael Ornilo. E nós também somos campo missionário da IEC do Ligeiro, ali em Queimadas, distrito de Campina Grande, cujo pastor presidente é o nosso pastor Marcos Barbosa, a quem mandamos a ambos, né, um abraço fraterno em nome de Jesus. Inicialmente, irmãos, quando nós tivermos um quórum suficiente durante nossa live, nós vamos fazer mais uma vez, né, um pedido de oração, e nós vamos orar, vamos suplicar a Deus pela vida do nosso diácono Diogo, porque nós havíamos orado antes, na live anterior, né, no culto de quarta-feira, e nossa irmã Andréa, sua esposa, nos falou que ele se sentiu mal novamente, está com febre, e nós estamos aí na perspectiva de que ele tem aí uma melhora. Então nós vamos fazer aquilo que é pertinente ao povo de Deus, que é pertinente à igreja. Nós vamos orar na perspectiva de que Deus tenha misericórdia e faça a sua vontade na sua vida. E incluindo também nessa oração que nós vamos fazer logo mais, vamos incluir também a família do nosso pastor Josélio Martins, ali da IEC de São José de Mipibu. Ele, a missionária Valquíria, sua esposa, e seu filho Cássio, né, estão aí não se sentindo muito bem. Cássio inclusive sentiu febre, e nós vamos orar para que Deus venha curando, que seja simplesmente uma virose dessas que nós estávamos, né, habituados a passar por ela, porque tudo agora é Covid, não é? A gente dá um espirro e já se imagina algo pior, mas que Deus chegue com sua providência, sua graça, sua misericórdia e restaure, não é, os que estão aí se convalescendo, para que as suas atividades voltem à normalidade, para que os seus ministérios, né, aqueles que estão inseridos nesse mundo, né, possam estar de volta às suas atividades. Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui quem já está conosco, para que nós possamos dar início à nossa live. Você que faz parte da IECPI, nós vamos orar a Deus. Amém. Nossa irmã Andréa, nossa irmã Maria Lima, Marília, nossa irmã Andréa, de novo, Maria, pronto, amém. E damos um abraço especial aí para Arthur,
que deve estar nesse momento assistindo a gente também, com sua família, e minha filha Marília. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, Arthur e sua família, para o glória do Senhor. Amém? Vamos começar. Já tenham pessoas suficientes. Vocês que nos assistem pelo Instagram, na nossa live, Deus vos abençoe grandemente. E pelo irmão da irmã Maria, vamos incluir também, a Maria está tendo aqui uma oração para o seu irmão. Nós vamos incluir todos os enfermos, todas as pessoas que nós conhecemos, nessa oração que nós vamos fazer agora, daqui a pouco, para que Deus venha fazer sua obra maravilhosa, que só Ele faz, na vida do seu povo, na vida da sua criação, vamos dizer assim. Amém? Vamos orar? Dando início à nossa live. Assim como eu estava dizendo, você que nos assiste pelo Instagram, que Deus o abençoe, que Deus a abençoe. E se porventura nós nos estendemos um pouco e passar do tempo limite estipulado pelo Instagram, você vai poder rever o final, né, dessa nossa live, do que nós estivermos falando aqui, tanto na página da IECPI no Facebook, quanto no canal Salos Sandro Máximo no YouTube. Aí você aproveita lá e se inscreve, curte, compartilha, e assim você vai estar sendo colaborador, né, deste projeto, disseminando o Evangelho e todas as coisas relacionadas a esse mundo cristão. Amém? Vamos orar. Meu Senhor Deus e Pai, estamos, Senhor, mais uma vez, cheios de esperança e alegria de estarmos em Tua presença, através, Senhor, das mídias sociais, através disso, Senhor, que nos foi colocado à disposição e está sendo transformado em um veículo de bênção na vida de tantas pessoas. Vem com a Tua misericórdia, Senhor, e Tua graça, derramando, Senhor, sobre a vida deste povo, Pai amado, que se espalha pela terra e que clama o Teu nome, Senhor, que pede por socorro e que pede por ajuda, Pai, não recorrendo a homens, mas recorrendo ao Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Toma os pastores em Tuas mãos, Senhor, como eu falei no início, Pai, em especial nosso pastor Josélio, que está se convalescendo juntamente com a sua família e não se sabe ao certo do que se trata, Senhor, mas que seja algo leve, Pai amado, de fácil recuperação, para que Teu nome seja glorificado na vida dele. Nós Te pedimos, Senhor, pela vida do nosso diácono Diogo, que agora encontra-se, Pai amado, também febril, Senhor, sentindo algo, Pai, muito semelhante aos sintomas atribuídos também à Covid, Senhor. Que Tu possas chegar com Tua misericórdia e Tua graça, restaurando, restabelecendo, colocando de pé, fazendo novo, Senhor, modificando as estruturas, Pai amado, para que este povo, Pai amado, que está agora se convalescendo, possa estar de pé e com brevidade voltando ao convívio dos seus familiares, ao convívio dos irmãos. Nós Te pedimos isso, Senhor, na certeza de que Tu és fiel para cumprir com os Teus propósitos na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Cobre-nos, Senhor, com Teu sangue, Jesus. Nos protege, afasta de cada um de nós essa mazela, Senhor, esse mal que assola o mundo. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Vamos agora ouvir os salmos e hinos, né? O louvor de número 266, bastante conhecido, um pendão real. Ele também consta aí em alguns hinários, como harpa cristã, mudando aí só às vezes uma palavra ou outra, mas você conhece. Nós vamos agora louvar e nos alegrarmos na presença do Senhor. Amém? Pendão real vos entregou, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com
formados já os negros batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alteguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Quem de Cristo ao lado aqui esmoreceu e a luta desertar, lá no céu não há de um prêmio receber, que os crentes vão ganhar com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alteguei o seu perdão, firme sempre até morrer. E sejamos a Jesus leais e a seu real perdão. Os que da batalha colhem os lauréis, com Cristo reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alteguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Glórias a Deus, meu irmão. Eu estava aqui pensando, por isso que eu paralisei. Eu vou afastar, pronto, afastei, porque quando eu for editar o vídeo, do lado, deixa eu levantar aqui a mão para ver, desse lado de cá, né, eu costumo colocar algumas informações acerca do que eu estou falando, em nome de Jesus. Então, vou deixar esse espaço aqui reservado, para quando for editar o vídeo e estiver nos salos, você vai lá e vai se enriquecer com as informações que são colocadas. Amém? Vamos baixar aqui o volume da TV para que ele não venha atrapalhar, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, que Deus chegue na vida daqueles que estão com suspeitas, né, aí dessa enfermidade, o irmão da irmã Maria, nosso irmão Josélio, pastor Josélio, nosso diácono Diogo e todos aqueles que nós conhecemos ou não, mas que estão aí preocupados, sem saber, né, o que de fato estão sentindo. Que Deus chegue com misericórdia e aqueles que estão sãos, que permaneçam assim para a honra e glória do Senhor. Nós vamos meditar hoje, né, na palavra de Deus, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós sabemos, irmãos, que Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, né, o médico amado. Inicialmente era junto, né, tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, e depois foi separado. Mas o fato é que o livro de Atos fala do nascimento da igreja e seu desenvolvimento eclesiástico, organizacional, lança luz sobre como viviam os primeiros cristãos, e isso é bastante pertinente para nós. E uma curiosidade é que, por exemplo, um teólogo, não é, do primeiro século, um dos primeiros séculos, Justino Mártir, ele deixou registrado como viviam os cristãos daquela época, consoante a sua intimidade com Deus, consoante o seu culto,
como eles viviam, né? Como é que eles faziam para se caracterizarem como cristãos. É evidente que eles se amavam, né? Que eles repartiam os seus haveres, como é expressado pela palavra do Senhor, e na hora do cultuar, eles se reuniam ou na sinagoga, ou no templo em Jerusalém, ou em suas próprias casas. E o que é que eles faziam quando se reuniam para cultuar a Deus? 3 coisas são identificadas no momento em que aquele povo se reunia, aquelas pessoas se reuniam para glorificar a Deus. Eles oravam, eles louvavam e eles faziam menção da palavra de Deus, que nós chamamos de pregação. Não é? Alguém pregava a palavra de Deus. É evidente que vários tinham oportunidades, não tem essa liturgia conhecida que nós temos hoje, mas havia participação sim, testemunhos eram contados, não é? E ali toda a comunidade se alegrava na presença do Senhor, contando os grandes feitos que o Senhor tinha feito na vida deles e a alegria que era colocada pelo próprio Deus no coração desse povo. E no momento da palavra de Deus, no momento da pregação, o que é que se pregava? Como era que isso se dava? Justino também fala que nos mesmos moldes que o apóstolo Pedro, lá em Atos 2, fez, né? Pedro cita a palavra de Deus, Pedro explana, né? Contextualiza a palavra de Deus e depois aplica esta palavra no coração dos ouvintes. Então, esse é mais ou menos a base de um culto a Deus. Os componentes, a oração, o louvor e a palavra, e como se pregar, né? Fazendo menção da palavra, contextualizando ali para os ouvintes e depois aplicando no coração de cada um. E assim todos se edificavam e se alegravam no Senhor. Havia um sentimento comum no coração desse povo, né? de que era necessário, porque isso ardia no coração, de ver aquele que fazia parte da comunidade feliz, né? Em Cristo Jesus. Então, é mais ou menos isso que nós vamos ler hoje, vendo aí alguns aspectos negativos, né, encontrados nesse episódio que nós vamos ler no capítulo 5, cuja epígrafe do texto fala Ananias e Safira. Vamos ler? Só para ter de curiosidade, Ananias significa o Senhor é gracioso, e Safira, linda, né? Se você chamar uma menina de Safira, uma sua esposa de Safira, se Arthur, por exemplo, chamar a minha filha Maria de Safira, né? Está dizendo que ela é linda, né? Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendendo, não estaria em tuas mãos, em teu poder? Como, pois, assentasse no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a,
sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Glórias a Deus. Senhor, Deus e Pai, lemos, Senhor, a Tua palavra e agora dependemos exclusivamente, Senhor, da intervenção do Teu Santo Espírito para que venha nos iluminar, para que nós possamos extrair, Senhor, desse texto, uma aplicação que venha nos edificar, que venha nos fortalecer, que venha nos encorajar, que venha nos advertir, para que possamos continuar nossa jornada, para que possamos continuar nossa peregrinação, de maneira que o Teu nome seja, com exclusividade, engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Como eu falei no início, dando uma breve introdução deste livro, a comunidade cristã estava se desenvolvendo, havia um sentimento mútuo de amor, de cooperação, as pessoas dividiam o que tinham e todos, à medida que precisavam, tinham as suas necessidades supridas. No capítulo 4, no versículo 36, que antecede o que nós lemos, em contrapartida ao procedimento de Ananias e Safira, nós vemos, por exemplo, Barnabé, que lhe foi colocado o sobrenome, ou melhor, José, que lhe foi colocado o sobrenome de Barnabé, não é? Que quer dizer filho da exortação. Foi colocado esse sobrenome de Barnabé para diferenciá-lo, devido a tantos homônimos que tinham naquela época, vários Josés. Então os discípulos colocaram esse sobrenome, vamos dizer assim, Barnabé, que quer dizer filho da exortação. E ele era natural de Chipre, como diz o texto, e ele vendeu um campo e trouxe o preço, trouxe o valor daquele campo e depositou aos pés dos discípulos. Aí, contrapondo-se a esse sentimento tão maravilhoso de doação, porque eu acredito que tanto naqueles dias quanto nos dias de hoje, alguém se desfazer de algo que é seu por direito, é algo que só Deus pode fazer na vida humana, não é? É muito difícil as pessoas hoje dividirem as coisas, compartilharem o que tem ou até mesmo o que não tem, vamos dizer assim, porque é muito fácil você dividir quando tem muito, quando sobeja, quando sobra, mas quando as coisas estão difíceis e você, por exemplo, só tem um pão e partir esse pão ou permitir que outra pessoa se alimente dele todo, só Deus para colocar esse desejo em nosso coração. Mas graças a Deus que ainda existem homens e mulheres que procedem assim, que sentem alegria em dar, já que a Bíblia fala que a melhor coisa é dar do que receber. Isso é verdade. Há um sentimento de satisfação no nosso coração quando isso acontece, não é? Um sentimento de dever cumprido que regozija a alma, não por obrigação, mas algo que é realmente prazeroso. E só quem fez isso já alguma vez sabe do que eu estou falando. Então, contrapondo a esse sentimento nobre, comunitário, vamos dizer assim, de Barnabé, de José, cujo sobrenome era Barnabé, vemos o procedimento de Ananias e Safira. E, amados irmãos, não obstante isso ter acontecido há tantos anos atrás, há tantos séculos atrás, há tantos milênios atrás, mais de 2, hoje parece não ser diferente. Muitas pessoas, e que Deus nos livre desse comportamento, parece viver uma vida que não lhe pertence. Há uma grande preocupação de demonstrar algo para os outros e muitas vezes esse demonstrar não retrata na realidade ou na íntegra ou com fidelidade quem realmente nós somos. E nós precisamos ter aí uma convicção, uma certeza e uma vontade de sermos quem verdadeiramente somos, porque isso é até mais fácil. Eu li um artigo certa vez que dizia que mentir dá muito mais trabalho do que falar a verdade. E se você parar para analisar, isso é um fato, A polícia, por exemplo, diante de algo que ela quer tirar dúvida, ela faz acariações,
ela coloca, ouve pessoas diferentes sobre o mesmo tema, procurando ali achar alguma divergência, e quem está mentindo cai em contradição. Quem está mentindo não consegue o tempo todo falar aquela sua mentira, né? De maneira metódica, visto que não é verdade. E o que não é verdade não traz paz, não traz convicção, não traz certeza, porque é uma mentira. É algo criado, é algo forjado, não é? Foge da paz e da serenidade que a verdade traz em si. É intrínseca a verdade, por mais dura que ela possa ser. Mas quando é verdade, ela traz convicção daquilo que se diz. Então, nós devemos sim fugir das aparências. Parece-me, irmãos, e veja, eu falo aqui, faço aqui uma analogia, as pessoas vão entrando na igreja e tomando as suas capas de santidade, suas capas de cristandade, e se dirigem a seus bancos e vão ali cultuando a Deus da maneira que se espera, mas ao término do trabalho, ao término do culto, vão embora, deixam as suas capas e voltam a ser quem são. Parece uma palavra dura, parece algo que agride, mas irmãos, é uma verdade, porque o comportamento fora da igreja tem se tornado um comportamento diferente daquele desejado, daquele esperado para um cristão, para uma cristã. Você concorda comigo? Quantos testemunhos que não engrandecem o nome do Senhor são dados por pessoas que no templo dão glória a Deus e aleluia. Esposas que apanham dos seus maridos, maridos estes que falam em línguas estranhas, que pregam, que profetizam. Quantas mulheres não traem seus maridos, mulheres estas participando do ciclo de oração, que estão envolvidas nos trabalhos da igreja, como se nós pudéssemos enganar por muito tempo os homens, já que a Deus ninguém engana, porque as nossas ações são, como eu costumo dizer, como bumerangues, né? Nós jogamos, mas um dia ele volta, um dia ele acerta o caminho de casa, um dia ele volta em nossa direção e nos pega em momentos em que nós não estamos prevenidos, vamos dizer assim, aguardando. Aí o choque, né, acontece. Essa lei da semeadura é para todos, sem exceção. Para mim, para você que me assiste, para todos os homens. Nós colhemos aquilo que plantamos. E o mundo gosta de plagiar a Bíblia, né? Tem um ditado que diz que quem colhe vento, quem planta vento, colhe tempestade. Então, acontece que esse casal, seguindo o exemplo de outras pessoas que estavam fazendo isso, resolvem, em comum acordo, um casal próspero, né? Resolvem vender um campo e acordam entre si que, embora tendo vendido este campo por um preço, acordam em informar um valor menor para os apóstolos, querendo aparentar uma falsa santidade, uma falsa comunhão, vivendo uma hipocrisia, não é? Que a palavra de Deus tanto condena, que Jesus enfrentou tantas vezes, combateu. Mas esse casal resolve entrar nessa seara de falsidade, de hipocrisia, e se dirige até os apóstolos para entregar a sua oferta, né? Fazer ali a sua contribuição. Meus amados irmãos, Deus nos enxerga na intimidade, Ele vê quais são as nossas intenções reais. Então tudo aquilo que nós fazemos no intuito de simplesmente sermos vistos, a palavra nos diz que nós já recebemos o nosso galardão. O que nós devemos fazer para o Senhor tem que ser com interesse de coração, sendo com sinceridade, não é? Sendo o mais honesto possível, para que Deus receba, né, o nosso sacrifício, vamos dizer assim, a nossa oferta agradável, com um aroma suave às suas narinas. Então é salutar que nós fujamos
desse tipo de comportamento, que visa tão somente que nós sejamos vistos pelos outros, que os holofotes estejam sobre nós. Muito vale uma oferta singela e muitas vezes sem tocar trombeta, não é? Sem que ninguém saiba, do que aquelas grandes ofertas e que todos ficam sabendo e o objetivo ali é ser visto. Então esse casal chega diante dos apóstolos e Pedro ali, né, iluminado, sendo usado, melhor dizendo, pelo Espírito Santo, por Deus, diz a Ananias: por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Veja, irmãos, algo feito em secreto, algo articulado às escondidas, é revelado, é trazido à tona, emerge do lugar de onde foi feito e articulado, para trazer luz sobre a verdade, porque Deus tem compromisso com a verdade, Deus não tem compromisso com a mentira. Que nós sejamos honestos uns com os outros, tanto em nossas ações quanto em nossos pensamentos. Hoje em dia, você ser sincero, irmãos, você ser honesto consigo e com o próximo, expressando o que está realmente no seu coração, tem sido algo raro e muito difícil, confesso, de ser feito. Essa ação de ser sincero é para quem tem realmente exercitado, para quem tem fé no coração e principalmente para quem tem muito amor. Porque muitas vezes nós ficamos preocupados com a reação do outro e entramos na política do politicamente correto, né? Entramos na seara do politicamente correto. E para não haver atrito, para não haver confusão, a gente foge, a gente concorda, né? Mesmo tendo outro pensamento no coração, mesmo querendo falar outras coisas, nós guardamos e calamos para não ter atrito. Mas não obstante não querer atrito naquele momento, quando estamos com outras pessoas afastados daquele que gerou o atrito, em que nós deveríamos nos expressar, nós falamos o que pensávamos e começamos aí a entrar em contradição e a termos um comportamento diferente do comportamento exigido por Deus para que nós tenhamos. Lembre-se, toda a opinião, quando é feita com sinceridade, quando é dita com sinceridade, todo aconselhamento, né? Toda crítica, quando é dita com sinceridade, com o objetivo de crescimento, cujo amor é a base para que aquilo seja dito, é salutar e tem que ser dito. Às vezes nós não queremos que a pessoa se entristeça e não falamos algo, mas é melhor que ela se entristeça naquele momento do que ter uma grande decepção depois, ou continue errando, cometendo aquele hábito. Então é um sinal de amizade, é um sinal de atenção, de amor, de cuidado, quando alguém chega para nós e nos adverte e nos mostra os pontos onde nós porventura estejamos errando, ou pontos divergentes daquilo que nós acreditamos, e assim procedemos, arrastando um erro por tanto tempo, porque não teve uma pessoa que teve a humildade, a intenção e o amor de nos advertir, de chamar a nossa atenção. Daí a importância da exortação, não é? Daí a importância da motivação, daí a importância do aconselhamento pastoral. Então você que é ovelha, porque o problema hoje, irmãos, é que as ovelhas não querem pastor. Eu vi relatos, né, de pessoas que moram em Portugal, por exemplo, que é muito difícil pastorear em Portugal, porque as pessoas não querem que aquele que se apresenta como líder, como pastor, intervenha ou interfira na sua vida particular. Querem então somente ir aproveitar aquilo que pensam que é bom e ir para suas casas, e se porventura cometem erros, continuar a cometê-los. Então nós temos que ter essa convicção de que é permitido ser aconselhado. Eu sei que você
talvez não tenha ouvido essas palavras antes, mas ouça com o coração. Se alegre no Senhor quando alguém aponta algo seu no sentido para que você melhore, né? Para que alguém que chegue perto de você a sós e lhe aconselhe, para que você fuja, né, da aparência do mal, para que você se comporte de uma maneira melhor. E às vezes cometemos um erro há tanto tempo, como eu falei no início, e quando alguém nos alerta sobre ele, talvez o pensamento venha à mente e nós digamos: poxa, há tanto tempo eu fiz isso, pratiquei isso e ninguém nunca me avisou, só agora, né? Então sejamos aí a boca de Deus na vida das pessoas, com amor, com respeito, com consideração, com todo sentimento que é bom, né? Que é louvável para o crescimento das pessoas, em particular, né? Isso é bom. Então Pedro revela o que estava em oculto e diz para Ananias, no caso, e essa ação de mentir, essa ação hipócrita, essa falsidade, esse desejo de aparecer, esse desejo de fazer o que os outros faziam, mas sem a vontade no coração, foi Satanás que colocou. E do mesmo jeito que Satanás colocou no coração de Ananias, coloca no coração daquele que se permite ser colocado. Coloca na vida, inspira, né? Ajuda, indica o caminho, aconselha. E as pessoas entram por esses caminhos espinhosos, achando que está fazendo algo que vai trazer algum ganho, onde na realidade só tem perda. E o interessante é que Ananias, mentindo nesta ação de simplesmente ter algo e trazer para os pés dos discípulos, mas reter parte do valor, ele não estava mentindo para os discípulos, mas estava mentindo para Deus. E Pedro é bastante simples, irmãos, e bastante direto no que ele afirma nessa discussão que ele entra, nesse embate que ele entra agora com Ananias, que só ouve, né? Essas verdades que são jogadas no coração, na face de Ananias. Para que mentisse ao Espírito Santo? Reservando parte do valor do campo. Deixa eu ler direito. Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura, não seria seu? Não é seu, meu irmão. Não é seu, Ananias. Para que inventar alguma coisa? Para que desvirtuar? Para que manchar algo que já vinha tão bonito, não é? Os irmãos ali em festa, em harmonia, e você vem agora desvirtuando, você vem agora apedrejando a fé e a alegria que estava no coração daquela igreja, que nascia naquele momento e participava de coisas tão profundas, que é o dividir, que é o compartilhar. Aí você vem jogar pedras, Ananias, nisso. Ananias estava pecando não contra os discípulos, mas contra Deus, que queria a harmonia, que queria a comunhão, e ele agora trabalha no sentido contrário a isso. E Pedro diz: e vendido não estaria em teu poder? Era dele. Ele podia dar o valor que quisesse, como também não podia dar nada. Ele mentiu. Como, pois, assentaste no seu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aí está aí o grande erro de Ananias. Achar que estava numa visão humana, se dando bem e enganando, não é? Colocando por debaixo do tapete as suas tramóias, mas o Espírito Santo de Deus revela o oculto e o escondido, e traz à tona. E as consequências dos nossos atos, como eu falei no início e falo de novo, são como bumerangue, a gente joga e ele volta, mas dia menos dia. O que Ananias plantou, ele colheu. E a sentença para ele foi a morte. Foi tão rápido o negócio, irmãos, que o sepultamento foi de imediato. Dada a urgência, dada a quebra da harmonia que havia na igreja, naquele momento estavam diante do primeiro pecado público confessado da igreja que nascia. Que coisa, né, irmãos? O primeiro pecado publicado, visto e anunciado da igreja que nascia. E a consequência foi tão imediata e tão horrenda, que o preço que Ananias pagou foi a morte.
foi a sua própria vida. Né? Ele morreu. E aquele valor que ele tinha tirado para si, de que vale agora, não estando mais ele entre os homens? E os jovens que estavam ali, vendo aquilo tudo, pegaram o corpo, agora inerte, e levam para sepultar. Irmãos, de Deus não se zomba. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então não engane a Deus. Bem, faço não. Aleluia. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E muitas vezes nós caímos no erro de Ananias, não em vendendo algo e tirando parte do valor, mas em tantas coisas pequenas, em coisas insignificantes, inventando desculpas muitas vezes para não participarmos, por exemplo, das festividades da igreja, dos trabalhos da igreja, quando o pastor convoca os irmãos para participarem, né, das coisas e arrumam-se ali juntas de boi para não se estar presente. Deus nos conhece na intimidade. Se você não quer participar, diga: não quero participar. É simples, irmão. É simples, irmão e irmã. É sim, não, não. Nosso proceder recomenda a palavra do Senhor. O nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não. Simples. E a verdade nunca causa dano para quem quer viver nela. E nós sabemos que isso é muito fácil de ser pregado, mas é muito difícil de ser vivido. E nós precisamos da ajuda de Deus para que isso aconteça. Nós precisamos nos admoestar, nos aconselharmos mutuamente, nos ajudarmos, estendermos as mãos um ao outro, para que possamos nos levantar e seguir a caminhada. Então é necessário, irmãos, fugirmos da aparência do mal e procurar ser o mais sincero possível. Eu sei que muitas vezes não se pode fazê-lo, não é? Não se pode. Tem situações que essa situação mesma nos obriga a não sermos sinceros. Então é melhor calar. É melhor não falar para não mentir. Porque talvez se nós fôssemos sinceros, no termo absoluto, talvez não tivéssemos uma pessoa ao nosso lado. Talvez não tivéssemos um amigo. Talvez as pessoas tivessem receio de estar perto de nós. Porque a verdade muitas vezes, apesar de ser algo que Deus aprova, ela causa naquele que não vive na verdade sentimentos opostos que o ser humano não quer sentir. Vou citar um exemplo hipotético para que os irmãos compreendam melhor. Alguém chega até você e você conhece a pessoa e a pessoa diz: eu tenho vontade de comprar um exemplo hipotético, aquele carro. E você sabe que a pessoa nem trabalha, que a pessoa é preguiçosa, que a pessoa não bate um prego numa barra de sabão com um martelo de isopor, com medo de cansar. Aí você tem duas opções: ou você fala a verdade para ele e você é sincero, ou você diz simplesmente: tá certo, você vai conseguir, né? Tá superficial. Ou você diz: se você arrumar um emprego, se você trabalhar, né? Se você se esforçar, tenho certeza que você consegue. E talvez esse conselho, para aquela pessoa que ouviu, seja um conselho que afaste ele de você. Então é muito difícil, de maneira resumida, agirmos assim. Mas nós somos convocados por Deus para termos esse procedimento de maneira educada, salutar, com responsabilidade, com respeito, né? E aí vamos pedindo ajuda ao Espírito Santo para nos dar as palavras corretas. Quem nunca, por exemplo, você que trabalha e tem um gerente, você que é subordinado a alguém, aí o telefone toca e você põe a mão e diz: é fulano, aí diga que eu não estou, e a pessoa está diante de você. Ou então alguém lhe diz: faça tal coisa, onde tal coisa é mentira. Nós somos cristãos, e eu tenho certeza que nesse momento, na sua mente, vai acender luzes
vão acender luzes de advertência, dizendo que aquela ação é incorreta, que aquela ação é errada e que você não deve proceder assim. Então nós temos que lidar com isso todo o tempo, em todos os lugares e a todo momento. Então precisamos da ajuda de Deus para sermos os mais honestos, para sermos o mais honesto possível conosco e com o próximo. Precisamos da intervenção divina para isso. Então, não obstante o acontecido com Ananias, a sua esposa chega 3 horas depois, Pedro faz a mesma pergunta a ela responde do mesmo jeito que havia acordado com o marido, e a consequência também para ela foi a morte. Porque aquela harmonia que existia na igreja naqueles primeiros momentos foi quebrada. E a urgência de Deus em restaurar e trazer a ordem que estava fora de ordem foi urgente. E o remédio para isso foi a perca da vida. Isso trouxe ao coração daquelas pessoas temor. E diz a palavra, grande temor. Um respeito profundo, um respeito velado pelas coisas de Deus. Nós temos que ter respeito pelas coisas de Deus. Nós temos mania, o mundo principalmente, não é? E alguns cristãos também, de minimizar as coisas do Senhor. Ir ao templo para se encontrar, para adorar a Deus, para muitos se tornou um ponto de encontro, um evento social. Não rasgam mais os seus corações, não rasgam mais o seu coração diante da presença do Senhor, não se derramam mais, não choram mais, não sentem mais a presença de Deus porque há um menosprezo. O encontro está servindo tão somente para botar o assunto em dia, para analisar a roupa do outro, para fazer alguma espécie de julgamento. E o propósito original, que é a adoração, que é a busca, que é o aprendizado, que é o exercício da fé, é deixado de lado por costumes e ações humanas mundanas. Então que nós possamos nos afastar desse sentimento, pedindo ajuda a Deus, pedindo socorro a Deus. Não existe outro melhor lugar para se estar do que estarmos reunidos em adoração. Quando o povo de Deus se reúne é lindo. Quando o povo de Deus se reúne com o objetivo de adorar é lindo. Os irmãos sabem disso. Os meus maiores momentos, os meus momentos mais intensos de alegria, de fervor, de presença de Deus, de convicção plena de que Deus está comigo, está em mim, foram sentidos na igreja, no templo, junto do povo. Nunca só, mas quando o povo todo se reúne com um único objetivo, Deus se faz presente no seu meio. Ele passeia pelo arraial, pessoas sentem a sua presença, são curadas, são libertas, porque estão reunidas confiando no Deus que tudo pode, no Deus que tudo faz, e tem as suas almas libertas. Pessoas se convertem, o Espírito Santo de Deus age nesse momento, quando toda a congregação está com o mesmo pensamento unânime ali reunida. A congregação ali reunida. Então faça isso. Busque a Deus com sinceridade, que as suas ações sejam honestas, verdadeiras, que as palavras com a educação, com respeito, com a consideração sejam ditas, porque é melhor ter um relacionamento sincero do que um relacionamento falso, que na hora em que nós formos colocados à prova nesse relacionamento, um dos dois vai falhar, vai faltar. Então busque aí a inteireza de coração, que o nosso proceder seja sim, sim e não, não. E assim nós vamos adquirindo cada vez mais confiança um no outro, sabendo que a verdade brota em nossos corações. E isso é um exercício, volto a repetir, não é fácil, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, mas é uma luta diária entre carne e espírito, para que o Senhor venha nos ajudar,
a obtermos vitória, porque todo dia, irmãos, é luta. Ora vencemos, ora não. E quando nós vencemos, irmãos, é porque Deus está conosco. Porque sós nós não temos forças nem habilidade para lutar. Nós precisamos das armaduras lá de Efésios capítulo 6, para continuarmos enfrentando as armadilhas espirituais que são colocadas todos os dias diante de nós por Satanás, o inimigo de nossas almas. Nunca o inimigo de Deus, mas o inimigo de nossas almas, preparando suas ciladas e armadilhas, para que nós venhamos a entristecer o Espírito Santo, para que nós venhamos a contradizer a vontade de Deus para nós, vontade essa revelada na Bíblia Sagrada. Então, o conselho que a palavra nos dá é nos apegarmos ao Senhor e à sua doutrina, é ter fé em Jesus Cristo, é confiar nele, é passando pelo vale da sombra e da morte ao lado dele, é em meio à tempestade, onde as ondas se levantam e o vento sopra fortemente, mas com ele ao nosso lado, até que ele nos leve para águas tranquilas, até que ele nos leve para os oásis da vida. Ter fé. A fé é um exercício, a fé é confiança. A mesma fé que você tem para sentar numa cadeira, não já prestou atenção nisso? Você tem um sofá, você vai sentar, você não tem medo de sentar naquele sofá, você senta, simplesmente senta, e você sabe que aquele móvel vai sustentar o seu corpo, quando você se senta nele. Você nem pensa nisso. A fé é assim, nós temos que movimentá-la, nós temos que exercitá-la, ao ponto de crermos como algo inerente à nossa vida, ao nosso dia a dia, sem pestanejar, sem duvidar. Porque o contrário da fé é a dúvida, e a dúvida nos afasta de Deus, onde a fé nos aproxima cada vez mais dele. Amém? Então eu louvo a Deus por este momento, por esta live, pela sua presença, não é? Pela sua audiência, por você ter ficado conosco até agora. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, como Ele tem feito ao longo dos anos, ao longo dos séculos, na vida do seu povo. Ele tem favorecido o seu povo. Então, em nome de Jesus, exercite a sua fé. Em nome de Jesus, busque-o com todas as suas forças. Esse conselho é para mim e para você, é para nós. Ore a Deus, peça a Ele, converse com Ele. Apesar de Ele saber todas as coisas, Ele quer que nós apresentemos a Ele as nossas petições, com orações, com súplicas, em ação de graças. E assim nós estaremos vivenciando o cristianismo. E assim nós estaremos seguindo os passos de Jesus. Nesses instantes finais que nós estamos para partir para a próxima live, que será domingo e será no templo, exercite a sua fé. Faça com que tudo isso valha a pena na sua vida. Não menospreze, o sacrifício feito na cruz do Calvário por mim e por você. Foi algo grandioso. Deus deu o que de melhor havia no céu. Deus se derrama na terra na pessoa do seu Filho. E o propósito disso é nos livrar da sua ira. É derramar sobre nós, que não merecemos, a sua graça, a sua misericórdia. Não brinque de ser crente. Não brinque de ser crente. É algo muito sério. Disso depende o nosso futuro. Disso depende a saúde do nosso corpo e a nossa saúde espiritual. Porque há consequências dos nossos atos. Todos nós vamos colher. Assim como Ananias e assim como Safira. Amém, meus irmãos? Espero que os irmãos tenham compreendido, Às vezes nós nos comportamos de uma maneira ou de outra, porque tem os bastidores, alguma coisa acontece e nós queremos consertar, para sempre trazer o melhor para os amados. Você que não faz parte da IECPI, que Deus te abençoe.
Nós ficamos aqui, somos uma comunidade aqui em Parnamirim, Rio Grande do Norte, próximo do Natal. Ficamos à rua Brigadeiro Eduardo Gomes, número 729. Quando nossas portas estiverem abertas, você é muito bem-vindo nesse lugar, para adorarmos a Deus juntos, nos alegrarmos nele, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria também de finalizar orando a Deus, mais uma vez, pedindo a Ele misericórdia e cura sobre as pessoas, né, que solicitaram oração, o irmão da nossa irmã Maria, nosso diácono Diogo, nosso pastor José Martins. Um abraço para nossa irmã Elizabeth Rodrigues, esposa do nosso amado irmão pastor Antônio Carlos, nosso querido amigo Manuel Marcos, que Deus lhe abençoe, Manuel, a você e sua família, a minha filha Mariana, minha filha Marília, a minha esposa Josélia, que está aqui nos bastidores, tomando conta aqui do iluminação, das câmeras, dando play, off, esse tipo de coisa. Que Deus possa nos abençoar ricamente, em nome de Jesus, e que nas próximas lives nós possamos estar juntos mais uma vez, né? Glorificando o nome do Senhor, enaltecendo o seu santo nome. E eu já agradeço a todos em nome de Jesus. Você que nos assistiu pelo Instagram, que Deus lhe abençoe. Você que esteve aí, nos acompanha até esse momento pelo Facebook, que Deus lhe abençoe. Vamos orar? Meu Senhor e Deus, nós te agradecemos, Pai, por estes momentos em tua presença. Que tua boa mão, Senhor, esteja estendida a nosso favor, promovendo em nós alegria, Senhor, porque tua presença é nossa alegria. Eu te peço, Pai amado, em nome de Jesus, abençoa os enfermos, que eles possam se restabelecer logo, os enclausurados, Senhor, os encarcerados, Pai amado, todos aqueles que estão no leito dos hospitais, nas prisões, as viúvas, chega com a tua providência em suas vidas, Pai, para que eles possam ter momentos de refrigério, de felicidade, de alegria em suas vidas. Salva, Senhor, as almas, encaminha, Senhor, a tua casa, para que estes possam ser educados e edificados em teu nome. Te pedimos tudo isso, Senhor, em nome de Jesus.